nosso relator, que daqui a pouco vai ter uso da palavra também, e registrar a presença também do nosso nobre deputado... não, ok. Então, eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Eduardo Sanovics, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABAR. Oi, Eduardo, tudo bem? Prazer, seja bem-vindo. Tá? O nosso deputado Zé Geraldo, nosso relator. Falando, já nos cumprimentamos. Ok. Gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Tiago Rosa da Silva, diretor de comandante do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Tiago, por favor. Tudo bom, Tiago? Seja bem-vindo. Aqui, nosso deputado Zé Geraldo. Gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Nelson Antônio Paim, presidente do Sindicato da Aviação Agrícola, SINDAG. Paim é parente do Paulo Paim, não? Não? Nosso senador da República, você é do Rio Grande do Sul? Sim. Seja bem-vindo, muito prazer. Nosso nobre deputado Zé Geraldo. Obrigado. Gostaria de convidar também para compor a mesa o senhor Douglas Rebouça de Almeida, diretor executivo da Associação Nacional das Empresas de Administração de Aeroportos, a ANEA. Seja bem-vindo, Douglas. Prazer, tudo de bom para você. Eu já te entreguei a carta ontem. Aqui está o Zé Geraldo, nosso deputado, relator da matéria. Eu queria comunicar que eu queria só comunicar aqui que o Pedro Azambuja do Sinfeia está presente e que eu vou dar 5 minutos para você falar aí de onde você se encontra, Pedro. Quem é Pedro? Ok? Vou te dar esse espaço, porque nós já tínhamos acertado essa composição aqui, mas eu vou, em deferência à sua solicitação, em deferência a um sindicato importante, que é o sindicato que Vossa Senhoria representa, eu vou te dar a sua fala, tá ok? Cada um aqui terá 10 minutos de fala. Depois a gente vai abrir para as considerações de algum senador, algum deputado que esteja presente da comissão, ok? E, com certeza, volta depois para as considerações finais, onde poderão responder alguma pergunta que, porventura, aconteça. O nosso nobre relator, com certeza, é o nosso primeiro a perguntar todas as questões. Eu só gostaria de dizer que essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. As pessoas que têm interesse em participar podem enviar comentários pelo senado.leg.br/cidadania, /e-cidadania, ou pelo 0800 61 2211. Então, vou repetir. Pela página senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 61 2211. A presidência adotará as seguintes normas. O convidado fará a exposição por 10 minutos. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senhores parlamentares inscritos. A palavra aos senhores parlamentares será concedida na ordem de inscrição. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma breve fala para depois passar para o meu nobre relator e, em seguida, para as exposições. Senhoras e senhores senadores e deputados, membros componentes desta mesa e dessa plenário, foi com grande satisfação e entusiasmo que aceitei a indicação para presidir essa comissão mista, que trata da medida provisória 714/2016, a qual tem grande relevância no cenário nacional e internacional da aviação civil, e que, sobretudo, vem contribuir na resolução de alguns gargalos que impedem o desenvolvimento e o aprimoramento do segmento da aviação civil. Esta medida provisória apresenta 2 eixos de atuação. O primeiro deles trata-se da extinção do adicional de tarifa aeroportuária, o ATAERO, criado pela Lei 7.920, de 7 de dezembro de 1989. E o segundo aumenta os limites de participação do capital estrangeiro na prestação de serviço de transporte aéreo no Brasil. Para atingir tais objetivos, essa medida provisória está disposta em 6 artigos. O primeiro deles extingue o ATAERO a partir de 1º de janeiro de 2017 e determina a incorporação de seu valor às tarifas aeroportuárias. O segundo determina que, no caso de aeroportos já concedidos, a iniciativa privada, o aumento da receita advindo do reajuste das tarifas aeroportuárias seja vertido ao Fundo Nacional de Aviação Civil, FENAC, até que se proceda ao consequente reequilíbrio econômico financeiro das concessões.
O terceiro altera a lei da criação da Infraero, lei número 5.862, de 12 de dezembro de 72, que, para facultar à União atribuir a implantação, administração e operação comercial e industrial da infraestrutura aeroportuária, e essa estatal, tanto por meio administrativo quanto por contratação direta. O artigo 4º eleva o limite de participação do capital estrangeiro, com direito a voto, na operação do serviço de transporte aéreo, seja eles concedidos ou autorizados para 49%, até então o limite era de 20%. Suprime a determinação de que a direção das empresas que prestam tal serviço seja exercida exclusivamente por brasileiros e, por fim, permite que o acordo bilateral do Brasil com outros países possa levar o limite de participação do capital de seus cidadãos para o além do mencionado 49% e vice-versa. O artigo 5º, por sua vez, trata das revogações. Inciso 3 do caput do artigo 8.1, proibição de estrangeiros na direção de empresas aéreas. E artigo 182, a redação deste artigo foi incorporada ao artigo 181 da Lei número 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica. E a partir de 1º de janeiro de 2017, a Lei número 7.920, de 7 de dezembro de 89, Lei da Criação do ATAERO, a Lei número 8.399, de 7 de janeiro de 92, dispõe sobre a destinação de recursos do ATAERO, e o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 63 da Lei número 12.462, de 4 de agosto de 2011, que determina que o ATAERO fosse destinado ao FENAC. Por fim, o artigo 6º determina a vigência imediata da medida provisória número 714 de 2016. De acordo com o plano de trabalho apresentado pela comissão pelo excelentíssimo deputado Zé Geraldo, relator dessa medida provisória, estaremos realizando nessa tarde a primeira audiência pública para dirimirmos algumas questões que precisam de uma maior profundidade na abordagem na questão inerente a esta MP. O nosso nobre deputado Zé Geraldo vai poder fazer uma fala agora, inclusive explanar algumas coisas que ele espera que seja respondida aqui pelos nossos convidados, né, para a gente poder estar aprofundando e ter condição de apresentar um bom relatório o mais breve possível dessa medida provisória. Tem algumas respostas que é importante que eu quero deixar para o nosso nobre deputado José Geraldo fazer as perguntas e puxar, depois eu farei outras da minha lavra, ok? Nobre deputado José Geraldo, com a palavra. Não, primeiro, agradecer a presença de todos. Naturalmente que a dinâmica que nós escolhemos não poderia ser diferente, que é de ouvir todos os interessados no assunto, né? Nós aqui estamos tratando de temas como, por exemplo, a entrada do capital externo. Naturalmente que isso nos traz preocupação. Os trabalhadores da aviação civil nos procuraram, né, e começaram a colocar as suas preocupações. Outros nos procuraram, tanto é que nós já chegamos a um número de quase 50 emendas. Então, é natural que essa medida provisória é uma medida que tem uma abrangência muito grande. E nós, provavelmente, na próxima semana, teremos que fazer um esforço de começar a construir o relatório, até porque senão a gente vai perder prazo, né? Nós estamos aqui com tempo já no limite. Então, o objetivo desta audiência pública hoje é mais de ouvir, depois que vocês falarem, né? Aí nós vamos interagir. Na próxima semana, no mesmo dia, na terça-feira, nesse mesmo horário, nós ouviremos, né, o governo, e a partir daí, então, a gente espera depois trabalhar a confecção do relatório e procurar aproveitar esse momento para a gente ter uma legislação atualizada para o momento que o Brasil vive. Então, sem muitas delongas, eu proponho que a gente já abra aqui os trabalhos.
iniciando pela ordem da lista, não é isso? Com certeza. Você conduz, presidente? Conduzo. Chamando? Eu só queria, só para poder abrilhantar, me dar aqui as perguntas do E-Cidadania que eu já tenho aqui, que eu quero que aproveitar vocês já vão respondendo algumas perguntas aqui, que já chegaram aqui do E-Cidadania, preocupado com a questão. Pergunta 1, do Paulo Roberto de Nunes Soares. No momento, as aéreas estrangeiras estão com alguma folga em seu caixa, em virtude da queda no preço do petróleo. Quando esse preço voltar a subir e elas voltarem a operar com menores taxas de retorno, qual seria o impacto sobre as nossas aéreas, agora expostas ao risco delas? Isso é de Paulo Roberto Nunes Soares. A pergunta também, em seguida, também do mesmo Paulo Roberto Nunes Soares. Caso se aumente a abertura de capital para 100%, espera-se que haja algum impacto positivo na aviação regional? Essa é a pergunta. Ou o estrangeiro darão preferência a maiores e mais rápidos retornos, concentrando suas operações onde jamais demanda consolidadas? Então, essa é outra pergunta. Ainda esse Paulo parece que é um especialista na área, fez 4 perguntas aqui, eu vou passar todas. O limite de 49% mantém a empresa como brasileira e evita a inversão fiscal, mudança de sede para o exterior. Que outras vantagens há na manutenção desse limite de 49%? Há alguma desvantagem? Penúltima pergunta. Os Estados Unidos limitam a participação de capital estrangeiro em suas aéreas a 25%. Por que deveríamos permitir uma maior participação em nossas empresas? E a última pergunta, que é da Ana Flávia Schmidt Vice-Baranski. Ela faz a seguinte pergunta: sou absolutamente contra a extinção dessa tarifa, porque os serviços que estão muito ruins ficarão ainda piores. Essa taxa é muito importante para a manutenção? Essa é a pergunta dela. E eu gostaria de complementar o seguinte: com essa nova taxa, não há um certo direcionamento para resolver a questão da TAM? Da LAN, eu queria saber, porque se há um favorecimento direcionado às empresas chilenas, e se isso haver, eu sinceramente não quero assinar embaixo numa questão direcionada para uma empresa, para um estado, para um país, tá certo? Tirando a livre concorrência, né? Então, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas sobre essa questão e se essa medida provisória, igual muitos falam, ela está vindo para resolver o problema da Gol. Então, eu gostaria de ouvir também essa questão, porque eu não estou aqui para resolver o problema de uma empresa isolada e nem para poder direcionar a situação para uma questão, e tenho certeza que o deputado Zé Geraldo também não está aqui para esse tipo de assunto. Então, eu quero ouvir de vocês, quando vocês forem explanar, porque esses são os 2 assuntos mais recorrentes das pessoas que me procuram, tá? Se essa medida provisória é direcionada para beneficiar a Gol, tá certo? Que está passando por dificuldade, né? E se essa medida provisória é direcionada para que a LAN possa realmente absorver toda a TAM de uma forma muito maior e dispensando os servidores brasileiros da direção, da própria TAM e etc. e tal. Então, eu gostaria que essas 2 perguntas, hoje eu estou aqui com os sindicatos, estou aqui com as representações de classe, que elas fossem devidamente esclarecidas para mim, porque é tanta gente me procurando, e eu tenho certeza que também é o Zé Geraldo, colocando essas causas que a gente precisa saber. Resposta, pelo menos. Ok? Muito obrigado. A primeira palavra é do senhor Eduardo Sanovics, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABA. É 10 minutos, Eduardo. Quando der 9, vai tocar uma campainha, ok? Tá. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, senador Hélio, deputado Zé Geraldo, colegas de mesa, senhoras, senhores. Vou ser bem objetivo, talvez nem use o total de 10 minutos, mas muito rapidamente, para quem pela primeira vez tem contato conosco, a ABA, criada em 2012, representa o conjunto da aviação comercial brasileira, trabalha em 3 questões centrais, trabalha para que na aviação brasileira a regulação tenha padrões internacionais. Hoje, vários dos nossos padrões de regulação são aquilo que, de maneira um pouco divertida, a gente chama de jabuticabas, porque só existem no Brasil. Por um Estado eficiente, qual seja, todos os serviços que fazem com que a aviação seja eficaz, serviços públicos e privados trabalhando para que eles sejam eficazes, e a defesa da liberdade tarifária, instituída em 2002, que foi o que começou a trazer o Brasil para
os mesmos níveis a que vinham o mercado norte-americano desde os anos 70, o europeu dos anos 80 e o asiático dos anos 90, a liberdade tarifária foi o primeiro passo nesse processo de desregulamentação e foi extremamente benéfico para os consumidores, na medida em que o preço da tarifa aérea caiu pela metade. Esse é o resultado. Em 2002, com a desregulamentação para cá, nós somos de 30 para 100 milhões de passageiros, com índices técnicos bastante eficazes, com índices de segurança, pontualidade e bagagens, que é um tema que diz muito respeito aos consumidores, melhores e superiores que as médias mundiais. A tarifa doméstica cai a pouco menos da metade hoje do que era há anos atrás. Essa é a razão pela qual um volume importante de inclusão de passageiros se deu. Isso vem até 2013. Em 2014 as coisas começam a se complicar e em 2015 se complicam de vez. Por quê? Porque, por consequência de um ambiente econômico muito deteriorado, os passageiros corporativos, que respondem por 65%, 70% da receita, caem pela metade e os custos explodem, destacadamente os custos dolarizados. São dois custos principais, senhor senador, senhor deputado. Primeiro é o custo do querosene de aviação, que é aproximadamente 38% do custo de uma passagem no Brasil, com a média mundial 28%. Aqui é 10 pontos acima. E o custo do leasing, que é dolarizado, né? Quando o dólar explode, a gente teve, para dar um dado bem simples, no ano passado, enquanto o custo da operação subiu 24%, a receita caiu 19%. Essa queda de receita é basicamente a queda de passagem de poder aquisitivo, a queda de demanda. O número de passageiros caiu. Ora, o que aconteceu? Nos anos 70, 80, quando essa desregulamentação ocorre nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem a mesma queda de tarifa média e hoje, discutindo especificamente a questão de capital estrangeiro, qual é a diferença entre financiamento e capital, né? Hoje você tem que, eventualmente, para se financiar, buscar crédito. Quando você busca crédito, você tem um dinheiro emprestado, o qual você tem que dar retorno, né? Você paga juros, paga comissões, etc. Quando você tem um aumento de capital, de possibilidade de aumento, o sócio, o cara que vai pôr o capital, ele entra com o risco, tá certo? Portanto, é muito melhor você poder receber capital do que ter que tomar um empréstimo. O capital passa a fazer parte da sua estrutura. Ora, o importante, eu quero colocar aqui, é que esse assunto da regulamentação, da ampliação do capital, ele é apenas um dos temas que podem fazer com que a aviação brasileira seja ainda mais competitiva e que os preços, eventualmente, caiam ainda mais. Por quê? Porque é preciso cumprir a missão por inteiro. Hoje, por exemplo, os dois temas mais debatidos no processo de desregulamentação em curso é a franquia de bagagem e a meteorologia, né? No planeta inteiro, quando você contrata um voo, tem que sair às 3 horas do ponto A para o ponto B, se ele não sair, a companhia tem que lhe indenizar. Se o avião quebrou, se a tripulação não apareceu. Agora, se choveu ou se nevou, São Pedro não é nosso funcionário, né? Então, em nenhum lugar do planeta isso se atribui à companhia aérea. Aqui no Brasil, sim. Tá certo? Quando chove, é um tema que não está na nossa governabilidade, mas isso implica em indenizações. Isso significa o seguinte, é um processo extremamente injusto, que como não existe subsídio na aviação, todo real que entra no sistema, ele vem das tarifas praticadas ou dos preços cobrados. Então, você acaba imputando ao passageiro algo que não lhe é correto atribuir. Então, esse tema devia acompanhar, é importante que ele acompanhe o processo. Segundo, as distorções competitivas. Vejam, por exemplo, a carga tributária no Brasil hoje é de 35,07% para as empresas brasileiras, quando a carga americana é 21%. Então, eu estava lendo há pouco um texto dizendo que as tarifas aqui são mais ou menos semelhantes às americanas. Está errado esse texto, a conta está completamente errada. Mas, ainda que estivesse correta, vejam que a margem de ganho americana, só em imposto é 16 pontos. Tá certo? Na Europa, a nossa diferença aqui, somando tributos, custos de regulamentação, são 27%. Vejam, isso quer dizer o seguinte, se a companhia aérea europeia mais eficiente em gestão de seus custos, amanhã,
por um passe de mágica, passasse a operar no Brasil, custava 27% mais caro. E a aviação é um dado importante pelo seguinte: a aviação é uma atividade fortemente regulamentada. Então, na aviação, a gente não acha nada, os números são todos expostos. A gente pode discutir muito sobre a interpretação eventual do número A ou do número B. E isso é do debate, é da democracia, é positivo que o faça. Mas os números estão lá, as pessoas podem interpretá-los livremente. Inclusive, por regulamentação, senhor senador, senhor deputado, todos os números sobre as finanças e os balanços das empresas são publicados no site da ANAC, ainda que sob capital fechado. Esse é o único setor que tem os seus números publicados, portanto, podem ser consultados. Esse é o dado do querosene de aviação. Basicamente, essa distorção, o dado brasileiro ser 10 pontos mais alto que o dado internacional, se deve à fórmula de precificação da Petrobras, que o precifica em dólar, ao câmbio do dia, embora mais de 90% do querosene consumido no Brasil seja produzido no Brasil, mas basicamente se deve ao ICMS. Muitas vezes, senador, um consumidor pega um voo aqui em Brasília e ele pega o voo para Fortaleza. E ele olha lá no jornal e vê que a passagem do voo aqui de Brasília para Buenos Aires algumas vezes é mais barata. Mas por que é mais barato? Olha, é mais barato porque o voo para o exterior não paga ICMS sobre o querosene de aviação. São de saída, ele sai mais caro. No estado como o meu, estado de São Paulo, onde o ICMS chega a 25% e é por dentro, portanto é 33%, isso de saída transforma o voo para o exterior 10% mais barato. Significa o seguinte: ao invés de a gente estar estimulando turismo interno, está estimulando as pessoas. São Paulo é o maior mercado emissor do país, né? Além de ser, em vez de estimular o passageiro a sair de São Paulo para ir a Maceió, Recife, Fortaleza, Manaus, etc., a gente o estimula a ir para fora, né? Então, esse é um tema importante que soma-se, deve ser somado nessa agenda para entender como é que ela se completa. Isto posto, quero dizer o seguinte: nós somos favoráveis a essa emenda que amplia o percentual de capital a 49%, não é? E entendemos que ela não favorece uma empresa A ou B, mas ela favorece a capacidade que o Brasil tem de continuar mantendo a sua aviação funcionando, continuar mantendo a sua aviação atendendo não apenas os destinos que já atende, mas eventualmente ampliá-los. E é importante que entendemos que tudo isso deve ser feito cumprindo rigorosamente as normas constitucionais brasileiras no que diz respeito às relações de trabalho e emprego. Eu só entro nesse ponto a título de conclusão, porque estava lendo o material brilhantemente produzido pelo SNA, e creio que deve ficar muito claro aqui o seguinte: que não há hipótese de nenhum processo, quer seja uma medida provisória, uma emenda, uma lei, contrariar a Constituição no que diz respeito às relações de trabalho e emprego e às garantias que ela mantém. Nenhuma organização nesse país, empresa aérea ou empresa metalúrgica, seja lá o que for, pode contrariar com a Constituição sob risco de sofrer todas as penalidades. Eu creio que com isso eu cumpro o meu tempo e fico à disposição para os debates que se sucederem. Muito obrigado. Quero agradecer o Eduardo e, em seguida, depois do último orador, a gente volta a falar, tá, Eduardo? Vamos ao Tiago Rosa da Silva, diretor, comandante do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Boa tarde. Eu vou ser o mais rápido possível também, mais sucinto. A medida provisória 714, na forma como ela está editada, como a sociedade brasileira reagiria se nós informássemos que ela vai trazer demissão, perigo ou insegurança para as operações, que ela não gera aumento de concorrência, como a ideia vende, que ela não vai diminuir o preço das passagens e que ela ainda vai gerar uma evasão de divisas de, no mínimo, mais de 4 bilhões de reais, no momento em que se começa a falar novamente uma criação de um imposto, uma CPMF. Bom, deixo essas perguntas no ar. A medida provisória, ela traz no seu parágrafo 5º, que nos muito interessa,
a questão de que, em caso de reciprocidade entre países, ela pode chegar a 100% de capital externo. O que quer dizer isso? Quais países hoje podem oferecer reciprocidade para o Brasil? O Brasil vai poder, as empresas brasileiras vão poder ter 100% das americanas, das europeias. Quem é que tem dinheiro no mundo hoje para comprar uma empresa brasileira? Os chineses, talvez? Os árabes? Quem desses pode oferecer a reciprocidade? Nenhum. Os Estados Unidos, como já foi dito aqui, 25% eles permitem de empresas aéreas lá. Ou seja, ele não oferece reciprocidade, consequentemente ele não vai poder comprar nenhuma empresa brasileira. A Europa é 49%, China é 35%. Mas, pasmem, o Chile é 100%. Então, senador, eu posso já responder a sua pergunta? Foge à minha apresentação, mas a medida provisória beneficia somente a TAM? Eu diria que sim. Eu não sei como é que a Gol, a Azul e a Avianca não estão aqui esperneando, porque é uma clara falta de concorrência entre elas. Num próximo momento, nós vamos ter a LAN comprando a TAM de forma oficial, com 100% de capital externo, como o Eduardo brilhantemente acabou de falar, vai ser mais barato pegar esse dinheiro como capital, ou seja, a LAN vai ter o dinheiro barato, enquanto as outras não vão ter. Então, só isso aí já seria uma clara falta de competitividade. Esse é o entendimento do sindicato. A outra pergunta, beneficiaria a Gol? A posição do sindicato é que não. Para beneficiar a Gol, a norma teria que estar escrito assim, em caso de reciprocidade com estados que têm céus abertos com o Brasil. Aí talvez a Gol fosse beneficiada porque os Estados Unidos têm céus abertos com o Brasil. Porque a Gol todo mundo sabe, o sócio que mais tem dinheiro na Gol é a americana, a Delta. Então, essa reciprocidade ela vai permitir que a LAN tenha vantagem. Agora, num futuro próximo, a Gol vai poder vender só se for para a LAN. E aí nós vamos então fechar a Gol e fazer uma grande LAN no Brasil. Abrir o capital vai aumentar a concorrência? O que o pessoal costuma dizer. Hoje, a United é um dos grandes sócios na Azul, a Delta é um dos grandes sócios na Gol, a LAN, praticamente dona da TAM, e a Avianca tem sua empresa mãe colombiana. Então, nós permitimos dinheiro de fora para entrar aqui no nosso mercado. Vai vir a Ryanair, vou aqui, como o pessoal comenta, vai vir a Southwest, vai vir. Grandes empresários e CEOs de empresas brasileiras dando entrevistas públicas dizendo o mercado brasileiro comporta 4 empresas, 3 robustas. Isso é claro. Então, eu refaço a pergunta. Nós temos já 4 empresas que têm percentuais de capital para empresas estrangeiras. Quando a gente abrir o capital, se a gente abrir, nós teremos mais empresas no Brasil? Pode ser que sim, mas há grande chance de não. O preço das passagens. Eu faço coro ao que o Eduardo Sanovics comentou aqui. Nós precisamos, antes de debater a abertura de capital, precisaríamos de debater a questão tributária. Porque no Brasil, as empresas brasileiras têm no seu custo operacional 35%, enquanto nos Estados Unidos 21%. Aí você me diz, a empresa americana vai vir para o Brasil, vai fazer a passagem mais barata. Não vai. O custo de assento por quilômetro, fonte da ANAC e fonte da FAA, que é a Agência Regulatória Americana, trazem uma diferença entre os dois países de 10%. 10%. Então, a passagem brasileira, na média, é 10% maior que a americana, a tarifa média. Só que nós temos 14% a mais de custo de imposto. Então, se uma empresa aérea americana vier voar no Brasil, aqui, 100% de capital, ela vai ter quanto que ela vai gastar de imposto? O Eduardo acabou de falar, 27%. Então, ela já vai aumentar o custo dela. Então, esse preço da passagem vai chegar na mesma coisa. As empresas brasileiras, o custo da passagem, no meu ponto de vista, estão de parabéns, estão fazendo um custo excelente. E abrir o capital não necessariamente vai trazer essa consequência para o Brasil. Ela pode até trazer, mas aí seriam as empresas americanas fazendo dumping no mercado brasileiro para quebrar quem não for vendido e depois ter um monopólio e seguir sozinha no mercado, praticando o preço que desejar. Eu vou me ater nas liberdades do ar. As liberdades do ar são acordos bilaterais assinados entre países que permitem sobrevoar um determinado estado, permite pouso técnico, um pouso para abastecer. São as liberdades do ar acordadas desde 1944 na Convenção de Chicago. A 5ª liberdade do ar, ela permite um avião sair de um estado estrangeiro,
pousar no nosso país e ir para outro estado estrangeiro. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. O voo sai do Chile, pousa em Guarulhos e acaba em Milão. Alguém vê alguma novidade nisso? É uma reciprocidade. O Brasil tem esse acordo com todo mundo. Abrindo capital para 49, 100% para a LAN Chile, ou se formos abrir para 100% para todo mundo, que eu sei que existem essas emendas, o que vai acontecer? O mundo é dos empresários, a aviação também. O voo que hoje sai do Chile, pousa em Guarulhos, vai para Milão. Ele pertencia à TAM. Desde outubro de 2014. A TAM simplesmente, um dia para a noite, eu não quero mais fazer o voo para Milão. Uma rota rentável. No dia seguinte, a LAN, eu quero, então eu vou fazer, usando a Quinta Liberdade. Santiago, Guarulhos, Guarulhos, Milão. E ainda negociou com o aeroporto de Milão, que é muito difícil conseguir um slot lá no aeroporto, ela ainda conseguiu negociar porque é a mesma empresa. O que aconteceu? Uma transferência de uma rota. O que é essa transferência de rota? Transferência de postos de trabalho e invasão de impostos. Nós temos esse exemplo muito claro no mundo. A Etihad, empresa árabe, comprou a Alitalia. Controla a Alitalia. A Alitalia tinha um voo Roma-Washington. Voo italiano, tripulação italiana. Depois que a Etihad comprou, a Etihad chegou e falou assim, agora é o seguinte, nós vamos usar a Quinta Liberdade do Ar, nós vamos sair de Abu Dhabi, nós vamos parar em Roma, Washington. E quem vai voar é o avião árabe, tripulação árabe, legislação árabe, imposto para os árabes, riquezas geradas para os árabes. E é isso que vai acontecer aqui. Num curto espaço de tempo, toda a aviação internacional brasileira vai ser dos estrangeiros. É muito fácil de você enxergar. A LAN tem empresa no Peru, no Paraguai, no Chile, na Argentina. E eles vão fazer um hub no Brasil. Vão fazer do Brasil o seu hub. O Brasil, que tem o terceiro maior mercado doméstico do mundo, que está de frente para a Europa e para os Estados Unidos, vai ser um hub para os países da América Latina operados por uma empresa transnacional. E isso que vai acontecer. E o que isso tem a ver para os aeronautas? Nós vamos perder o emprego. Por que nós vamos perder o emprego? Porque é muito mais barato você ter uma empresa estrangeira fazendo isso, porque os impostos são mais baratos, e o custo trabalhista para essas empresas é mais barato. O meu salário líquido é muitas vezes menor do que o salário líquido dos meus pares na América Latina. Mas bruto, o meu salário é maior por causa dos custos trabalhistas existentes no Brasil. Volto a fazer coro com o Eduardo. Então, vamos discutir os impostos antes de abrirmos. Mas não dá tempo, nós estamos numa medida provisória que vai abrir o capital. Se não vai dar tempo, então precisamos pensar numa solução. Eu vou até pular. A solução que nós propusemos são emendas do deputado Jerônimo e do deputado Mauro Lopes. É muito fácil de enxergar. Os voos internacionais operados por empresas brasileiras ou empresas estrangeiras que têm alguma sociedade com empresa brasileira, quando usufruindo do direito de tráfego brasileiro, tenham tripulantes brasileiros com contrato de trabalho no Brasil. Simples, muito simples. Volto ao slide inicial. Então, nós com essas emendas, tendo tripulantes brasileiros, evitaríamos a demissão, evitaríamos a evasão de impostos, principalmente a evasão de impostos. A segurança de voo, vou aproveitar os 10 segundos que me resta, Obrigado, senador. Então, eu vou até voltar a outro slide para explicar melhor. A questão do voo doméstico, que hoje não é permitido, e não é permitido no Brasil. Então, nós teríamos assim, capital aberto, Quinta Liberdade do Ar. Existem alguns fatos que são regulados pela ANAC, intercâmbio de aeronaves, intercâmbio de licenças, que não são discutidos aqui no Legislativo. E não conversam, as legislações não conversam. Então, todo esse cenário junto, o capital, a Quinta Liberdade, o intercâmbio de aeronave, intercâmbio de licenças, o que é isso? Intercâmbio de aeronaves é a TAM poder usar a aeronave chilena da LAN. E é inteligentíssimo, e vai ser ótimo para as empresas, e nós fazemos coros com isso. Agora, o intercâmbio de licenças, a ANAC convalida as licenças dos estrangeiros para poderem voar aqui. E também, não tem problema, a gente pode voar nos Estados Unidos, só que a gente tem que ter green card, né? Eles não.
Mas o intercâmbio de aeronave chilena, licença, peruana, tripulante, boliviano e a empresa paraguaia com a rota brasileira, quem vai perder o emprego? Nós. Esse é o nosso ponto. Se nós não tivermos essa emenda trabalhista, nós iremos perder o emprego, será o fim da profissão dos aeronautas brasileiros. Obrigado. Agradeço aí ao Thiago Rosa da Silva, volta depois para poder fazer sua fala final, 5 minutos mais tarde. O Nelson Antônio Paim, presidente do Sindicato da Aviação Agrícola, o SINDAG. Boa tarde a todos. Agradeço ao presidente senador Hélio José e ao relator José Geraldo por nos convidar a participar da audiência pública. O sindicato representa a aviação agrícola no Brasil e, como a medida provisória cita serviços aéreos especializados, então recebemos o convite e aqui estamos para falar um pouco sobre a aviação agrícola. O SINDAG é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, representa a aviação agrícola brasileira, em torno de mais de 2.000 aviões, 240 empresas e 580 operadores privados. Emprega em torno de 1.900 pilotos agrícolas na atividade. O SINDAG, como eu falei, tem sede em Porto Alegre e representa toda a atividade no Brasil. Mais ou menos aí uma disposição das empresas, 82 empresas, 35% estão no estado do Rio Grande do Sul, e aí todas as outras empresas dispostas no Brasil. Quantidade de aeronaves, disposição de aeronaves, Mato Grosso é o estado que tem maior número de aeronaves, com 467 aeronaves. A frota de 2.007 aeronaves. É uma legislação bastante rígida, abrange vários decretos e normativas, bastante regulamentada. Os órgãos que mais fiscalizam é o Ministério da Agricultura e a ANAC, a Agência de Aviação Civil. Na questão da medida provisória, os aviões agrícolas normalmente não operam em aeroportos, então não tem cobrança de adicional de tarifas, exceto os aviões que trabalham em combate a incêndio, que na maioria deles são aviões agrícolas. Então, aí sim, são taxados com taxas. Sobre a questão da participação de capital, as empresas de aviação agrícola também são empresas de pequeno porte e não têm participação, até onde a gente se sabe, não tem participação externa. E também nós defendemos a questão dos 49%, e não a 100% também, porque, como outros países também não têm mercado aberto, seria injusto com nossas empresas brasileiras. E também a questão da manutenção da tripulação, mesmo na atividade de serviço aéreo especializado, que, mesmo abrindo capital para 49%, nós defendemos também que seja mantido a emenda do deputado Jerônimo, que mantém a tripulação nacional brasileira. É bem rápido, na verdade, só uma contribuição devido à medida provisória se referendar na questão dos serviços aéreos especializados. Agradeço pela economia de tempo ao presidente do SINDAG, ao mesmo tempo que eu cumprimento todos os aviadores aí das empresas de aviação agrícola, tá? Também os nossos aviadores das empresas normais aqui, o nosso sindicato, e as nossas empresas aqui com a ABER. O Douglas Rebouça de Almeida é diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos. Essas são as empresas que operam os aeroportos que foram concedidos pelo governo, a Inframérica, Galeão, Guarulhos, né? Que é a ANEA. Então, por favor, Douglas Rebouça de Almeida, com a palavra. Obrigado, deputado, ao senador. Obrigado ao nobre deputado Zé Geraldo. Agradecer aos nobres senadores e deputados que compõem esta comissão, né, em especial os senhores. E falar um pouco da ANEA. Né? A ANEA é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2013, né, diante do novo cenário aí de concessões dos aeroportos brasileiros.
com o início das concessões do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal, que foi um greenfield, né, um aeroporto construído do zero. E, em seguida, nós tivemos as concessões de Brasília, Guarulhos e Viracopos, né, que é administradas, Inframérica administra Brasília e São Gonçalo, a Gru Airport, administradora do aeroporto de Guarulhos, e a Aeroportos Brasil, como administradora de Viracopos. Já no ano de 2013, 2014, com o início da operação dos aeroportos do Rio Galeão, da concessionária do Rio Galeão, e em seguida, também concomitante, o aeroporto de Belo Horizonte de Confins pela BH Airport. Foi notório, essa expansão que o setor de infraestrutura teve com essas concessões, foi um programa de governo extremamente exitoso. Todos nós aqui, ou praticamente todos, vivemos e estamos vivenciando essa melhoria. O sucesso disso pode ser totalmente visualizado e tangibilizado pela Jornada Mundial, pelo êxito na Jornada Mundial da Juventude, na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, e agora para as Olimpíadas, agora dia 19 de maio, o aeroporto do Galeão está inaugurando um novo pier dele para novo processamento de passageiros, E para as Paralimpíadas também, todos os investimentos aí em acessibilidade que estão sendo realizados, Esses aeroportos contam com a parceria também da Infraero, como acionista em 49%, que participou de todo o projeto de transferência operacional e que culminou, eu acho que em benefício para a sociedade, onde não teve a descontinuidade em momento algum do serviço. Esse setor ele está trazendo aí um pagamento de outorgas na faixa de 45 bilhões de reais, esses 6 aeroportos concedidos. Serão investidos ao longo desses 30 anos 26 bilhões de reais, o que até o presente momento mais de quase 7 bilhões de reais já foram investidos aí, aumentando em melhoria de segurança, atendimento ao usuário, ao passageiro, acessibilidade, conforto, qualidade no atendimento, aumentando também a eficiência de todos aqueles que trabalham no setor e principalmente a segurança. O setor vê com bastante satisfação a emissão da medida provisória, principalmente no que concerne o ATAER. O ATAER é uma tarifa, um adicional à tarifa aeroportuária, que hoje é paga pelo usuário e ele é destinado ao Fundo Nacional de Aviação Civil, um valor de aproximadamente R$ 7,00 sobre as tarifas de embarque, não é incidente sobre a conexão, vão para o Fundo Nacional de Aviação Civil. O que nós temos a comentar, principalmente, é diante desse cenário da crise econômica que nós vivemos no país atualmente. Nós tivemos aí, desde a época das concessões, um PIB de 3,9% em 2011, um PIB de 1,9% em 2012, um PIB de 3% em 2013 e um PIB em 2014 negativo em 3,8%. Se nós formos olhar o PCA, saiu de 6,5% em 2011, que é a inflação, para 10,67% em 2014 e 2015. E o dólar saiu de 1,60 para 3,58, que afeta o setor, principalmente da aviação. Além desses pontos, nós temos que entender que o setor, quem promove a operação da infraestrutura aeroportuária, os operadores aeroportuários, assim como a Infraero, nós temos 4 regimes hoje no Brasil. Nós temos o regime da Infraero, que é uma empresa pública, que ainda administra os aeroportos públicos, o regime das concessões, o regime dos autorizados e os aeroportos conveniados, que são os aeroportos delegados aí para estados e municípios. E, da forma como está redigida a medida provisória, a concepção da associação, ela traz mais uma ausência de isonomia nesse tratamento. Por quê? Porque nos primeiros 180 dias ainda se tem a reversibilidade dos valores previstos do ATAER ainda para o Fundo Nacional de Aviação Civil, e só após isso é realizado a recomposição pelo reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Então, a gente tem a mesma operação, a mesma forma, a mesma metodologia,
que é da Infraero, criando uma assimetria aí nesse cenário onde a gente permanece com essa concessão ou reversão dos valores ainda para o Fundo Nacional de Aviação Civil. A gente tem que lembrar que o Fundo Nacional de Aviação Civil, até o início das concessões, não contavam com nenhum aporte por conta das outorgas dos aeroportos. Então, esse cenário mudou com as outorgas dos aeroportos, a outorga fixa e a outorga variável, a contribuição ao sistema, como é chamado, além dos impostos, tanto estaduais, municipais e federais, que são pagos pelas concessionárias, o que não é realizado pela Infraero. Então, assim, em termos de caixa para o governo, isso torna-se salutar essa medida que vem através da medida provisória. Por fim, essas alterações também significativas na conjuntura econômica, que trazem nessa medida provisória a extinção do ATAERO, para o setor seria interessante que a isonomia fosse realizada, ou seja, o mesmo tratamento que será disposto à Infraero, dessa adicional sendo incorporado à tarifa, ele ser disposto para as concessões, para trazer não só a isonomia, mas um ambiente concorrencial igualitário. Os mesmos custos operacionais que tem uma empresa pública, claro, similarmente, tem também as empresas privadas com diferenciais de gestão, claro que a empresa pública tem diferenciais de gestão. Então, esse é o ponto crucial. Não nos refutamos ao processo de reequilíbrio econômico-financeiro, mas que ele se dê de uma forma equilibrada e não no prazo tão exíguo como está se colocado em 180 dias, uma vez que nós temos processos de reequilíbrio econômico-financeiro tramitando na agência reguladora, que já fazem mais de 1 ano e meio, que é o processo de Guarulhos, por exemplo, o processo de Viracopos também já fez aniversário, o processo de Brasília já tem praticamente 4, 5 meses, e acho que esse prazo não será possível ser concluído pela agência, devido ao trâmite que envolve um reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão à luz da legislação vigente e da regulamentação também. Então, sobre a ótica das concessões, eram esses pontos, senador, que nós gostaríamos, e novamente reiterar ao senhor e ao deputado Zé Geraldo o convite à ANEA e agradecer imensamente por estar participando dessa ampla discussão pública. Obrigado. Ok, Douglas, quero agradecê-lo. Em tempo que passa a palavra ao nosso presidente do sindicato do SINEA, Sindicato Nacional das Empresas de Administração Aeroportuárias, o Pedro Azambuja, que é o presidente do sindicato, com a palavra, por favor. 5 minutos, Pedro Azambuja. Vai buzinar nos 4, tá ok? Você tem mais 1 minuto de conclusão. Ok. Boa tarde, senhores da mesa, o nobre senador, o deputado Zé Geraldo, os demais membros da mesa, com excelentes exposições. Primeiro, apresentar um pouco, até me desculpar pela falta de uma apresentação, porque nosso convite não foi feito nesse sentido. O Sindicato Nacional das Empresas de Administração Aeroportuária, o que são aeroportos? A cultura do Brasil, a gente fala em aeroportos. O nosso sindicato representa 3.600 aeródromos públicos no Brasil. Essa é a representação do sindicato. Inclusive os 5 concessionados que estão representados à mesa pela associação, aliás, excelente apresentação do Douglas. Me caberia até, me facilitando uma complementação, até pelo exíguo tempo que eu estou tendo para fazer a minha exposição. Mas me comprometo, desde já, o sindicato se compromete a encaminhar a relatoria, enfim, a maior parte dos documentos. Nós temos feito um trabalho muito grande, com meu amigo Sanovitch, somos conselheiros lá na ANAC, e temos feito um trabalho de discussão do setor, principalmente desde 2010. O que ocorreu nesse país é que, a partir dos últimos 12 anos, a partir de 2003, a aviação civil no Brasil claramente deixou de ser um transporte de elite, passou a ser um transporte público. E por aí, então, você tem outros envolvimentos.
Nós vemos com muito bons olhos os processos de concessão, é um início, talvez o modelo não tenha sido mais correto. Existem discussões também sobre a questão de participação de capital nacional, participação de capital internacional. É óbvio, optou o governo, que agora até está aí numa transição, e aí se anunciam coisas que não se sabe muito bem o que vai acontecer, mas optou o governo por fazer um processo de concessão somente dos grandes aeroportos, a princípio. Atualmente está se fazendo um processo de flexibilização para conceder os aeroportos regionais, começando por São Paulo, que tem uma demanda já mais antiga. Eu acho que isso é importante, que seja feito. A questão são os critérios e a forma que isso será utilizado. Eu gosto muito de um discurso de quando o atual ministro, se não me engano agora da Casa Civil, Moreira Franco, era ministro da SAC, que dizia: nós, a infraestrutura aeroportuária, temos que prestar o melhor... A infraestrutura, não, perdão, ele dizia todo o setor, temos que prestar um excelente serviço, melhor serviço, porém isso tem um custo. Este é o grande problema das infraestruturas aeroportuárias. Teoricamente, os aeroportos concedidos, por serem mais rentáveis, estão nos hubs nacionais. Hub é aquele encontro de todos os voos de conexões. Às vezes tem algumas pessoas que não usam muito os nossos termos da aviação. O que acontece é o seguinte: o grande problema é que o nosso país é um país de dimensão continental. Embora o anúncio de um princípio de uma política em 2012, exatamente para utilizar esses valores, os tais de 7 bilhões, que são muito falados, mas que aeroporto nenhum viu um tostão desse dinheiro até hoje. Então, as administrações aeroportuárias, principalmente no plano regional, é evidente que o Douglas defendeu, o sindicato que os representa defende até com muito mais vigor, é que as regras tenham que ser iguais. Depois eu vou falar um pouquinho da nossa Infraero também, se me der tempo. Mas eu queria destacar a questão de que não se tem no Brasil uma política de aviação regional para um país de dimensões continentais. As próprias empresas aéreas têm grandes dificuldades para implementar os seus voos, às vezes em locais de alta demanda. Se trabalhava muito... Darei mais um minuto, ok? Se trabalhava muito com o conceito de que o prefeito queria um aeroporto, queria, na minha época, um Boeing na sua cidade. Hoje, o que está mais em moda é o Airbus. E aí, isso se conseguia no plano político, porém, ninguém dizia para o prefeito que tem um negócio que chama-se custeio, e o aeroporto ia parar na nossa Infraero. A Infraero tem hoje 60 aeroportos. Desses 60 que ela tem hoje, seguramente 50 e poucos são deficitários, assim como os aeroportos regionais, na sua quase totalidade, mesmo os conveniados, são deficitários. Então, coisas como essa têm que ser observadas. Nós temos feito um trabalho dentro da ANAC, rediscutimos o marco tarifário na ANAC. A ANAC hoje vem fazendo um processo de flexibilização um pouco maior. Essa questão que está prevista agora na medida, acredito que também ajude, desde que algumas condições sejam colocadas. A nossa Infraero, nós temos uma discussão do sindicato, mas eu aí vou falar particularmente acho que não houve uma política correta no sentido de que a Infraero tinha que estar, e me parece que a medida agora atende parcialmente isso, a Infraero ter uma possibilidade de uma maior condição de disputar mercados. Acho que, inclusive, a Infraero, pelo know-how que tem, é considerada uma das melhores e maiores empresas nacionais. Ela hoje tem 60 aeroportos aqui no Brasil. Ela teria condições de estar disputando aeroportos fora do país. Começando pela América Latina, já se estudou África, já se estudou China. Tem estudos aí que a Infraero... Hoje a nossa Petrobras anda muito mal falada, mas eu sempre defendi que a Infraero fosse a Petrobras da infraestrutura aeroportuária. Então, tem questões como essa que têm que ser vistas e nós, então, estaremos passando aqui
a relatoria, os nossos posicionamentos do sindicato. Mas volto a insistir, principalmente há que se discutir com o atual governo, com que governo que venha, que a situação anda muito complicada, de que a gente tenha um processo efetivo de implementação de política de aviação regional no Brasil. Nosso país é um país de dimensões continentais, e isso aqui no Brasil não é tratado dessa forma. Desculpa, me parece que o meu tempo já acabou, se me alonguei. Não tem problema, eu vou primeiro passar aqui para o relator para ver se ele tem mais algumas perguntas para passar para as considerações finais, e o senhor do sindicato terá mais 3 minutos nessas considerações finais, o senhor pode ficar à vontade para poder citar mais alguma questão. Então, primeiro ao nobre deputado José Geraldo. Eu só fiquei na dúvida, quando você fala de aeroportos regional que são deficitários, pegando o exemplo do norte do Brasil, Belém é um aeroporto regional? Ou é Santarém e Marabá? Não, Belém não é regional. Santarém e Marabá, esses são os nem regionais. mesmo Santarém, é mais antigo, mas me parece Santarém deficitário, não tem todos os números aqui agora. Esses entraram naquele plano do subsídio aéreo regional, Marabá, que não Santarém. aconteceu. Exatamente. Tá? Esses são 30 e poucos aeroportos em Minas, que foi o estado mais beneficiado, e que, para você ter ideia, eu estive agora com o Departamento Aeroviário lá reunido, e parece que só 5 processos de aeroportos estão se efetivando. Certo. Tá, desculpa só, deputado, se me permite, só para explicar o que... Aeródromos, nós representamos 3.600, é uma conta da ANAC, nem a ANAC tem essa conta muito clara. São infraestruturas no Brasil. É óbvio que aí tem, inclusive, estruturas privadas e particulares, tem fazendas, tem... Mas este processo precisa ser visto. Ou seja, tem que se privilegiar que uma região metropolitana faça a viabilização daquele aeródromo, que nós chamamos de aeroporto. Certo. Eu gostaria, então, de repassar a palavra por ordem inversa aí ao processo, ao senhor Eduardo Sanovics, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, para fazer suas considerações finais, algum outro questionamento que, porventura, queira colocar. 5 minutos. Eduardo, por favor. Rapidamente, o que nós gostamos é de voar. Nós queremos voar para mais lugares, mais barato, com a tarifa mais acessível e, fundamentalmente, cada vez de forma mais segura. É importante dizer isso porque não tem aqui campeão, vice-campeão, medalha de bronze em segurança. A aviação brasileira, com todos os seus profissionais de terra, de ar, de solo, enfim, construiu uma aviação, e eu mostrei os dados logo no segundo slide, mais segura do que a média mundial. Nesse sentido, eu queria fazer 3 considerações muito rápidas. Primeiro, nós entendemos que uma das razões pelos atrasos que a gente vive e pelos problemas que a gente atravessa estão ligados a invenções locais em respeito à regulamentação e às regras, deputado Zé Geraldo, da aviação aplicadas pela aviação brasileira. Portanto, é importante que todas as emendas, todos os relatos, todos os textos que versam sobre aviação sigam rigorosamente as regras da Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI. Por quê? Porque dessa forma integra-se a aviação brasileira à aviação mundial. Segundo, entendo que isso garante, inclusive, ou tem por objetivo garantir que as relações de trabalho sigam esses padrões. Terceiro, acho que a gente não pode confundir conjuntura com estrutura, tá certo? Eu entendo que a estrutura que a gente tem condições de mexer aqui e nos outros regulamentos hoje em debate, quer sejam na ANAC, no CBA, devem pensar na aviação para 20, 30, 50 anos. A crise é conjuntural, não é estrutural. Ela vai passar como outras passaram. Agora, neste momento, situações muito ruins estão acontecendo e, infelizmente, vão ficar pior. Tá certo? Não há nenhum sinal em nenhum segmento da economia que mostre, por exemplo, que a economia vai andar para frente esse ano. Os melhores sinais falam em final do ano que vem. Então, esse ano, nós vamos ter
essas situações que eu relatei, que o Thiago depois me secundou, e nós temos a unidade absoluta nesse processo, não é o aumento de capital estrangeiro que resolverá, por exemplo, esse imenso custo adicional que as empresas aéreas têm no Brasil em relação às estrangeiras. Mas, no momento, digamos, do nosso cardápio de possibilidades, tá certo? Essa ampliação para 49% é parte de um processo que, somado a um outro que estava em debate nessa casa agora pela manhã, a redução do ICMS, nós debatemos isso na Comissão de Assuntos Econômicos, já somam 2 no sentido de atravessar esse processo. O ICMS revisto, ele é estrutural, esse tema aqui ele é estrutural e vão ajudar a resolver a questão conjuntural. Portanto, a título de conclusão, eu quero dizer que entendo que nessa medida, nesta MP, há espaço para convergências bastante grandes entre preocupações explicitadas aqui, mas, fundamentalmente, senhor deputado, senhor senador, o que nós sugeriríamos é, primeiro, não arredar 1 milímetro do que são os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. 2, procurar convergir a aviação brasileira para a aviação internacional. 3, procurar garantir que os preceitos determinados pela Constituição sejam cumpridos. Eu creio que, a partir desses 3 princípios, nós, inclusive, atendemos às preocupações explicitadas aqui, com muita propriedade, pelos demais membros da mesa. E, concluindo, eu só queria entender uma coisa. Eu não vi na tua fala se tu era a favor de manter os 20 e ir para 49 ou que hora que tu falou, tu não deixou claro. Agradeço o Eduardo Sanovics, da ABA, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, cumprimentando a ele e a todos os presidentes de empresa. Passo para o Thiago Rosa da Silva, diretor comandante do Sindicato Nacional dos Aeronautas, e cumprimento também todos os diretores do sindicato, a sua pessoa. 5 minutos, Eduardo. Ô, Thiago. Obrigado. Uma boa tarde. Eu acabei, quando fiz a explanação inicial, nem cumprimentei a mesa, porque eu estava preocupado com o tempo, já saí falando rapidinho. Mas uma boa tarde a todos, senhor senador, senhor deputado. Agora a gente está mais tranquilo. Eu quero falar, é o seguinte, gente, o Eduardo comenta, a gente já teve essa discussão, quando se fala, a Constituição Federal vai proteger os empregos dos aeronautas, não se preocupe com isso. Pessoal, vamos olhar para os aeronautas. Os aeronautas são uma mão de obra que trabalha embarcada. O meu escritório é a cabine do avião, aonde ele estiver. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ser contratado na China, com um contrato de trabalho na Tailândia, com um avião chileno e base Guarulhos. Eu estarei tirando o emprego de alguém brasileiro com contrato de trabalho no Brasil. E não necessariamente eu sou brasileiro, né? Eu posso ser venezuelano? Não sei. Gente, e aonde a Constituição Federal vai atuar nisso? Aonde ela vai proteger? Vamos lá, vamos voltar para a 5ª liberdade do ar. O avião que sai do Chile, ou do Paraguai, ou da Colômbia, ou da onde for, que faz hub no Brasil e segue para o mercado internacional, ele está fazendo o Brasil como um hub, é um acordo bilateral já assinado e nós não temos nada que fazer sobre isso. Aonde a Constituição vai proteger os brasileiros? Não vai. O que vai acontecer é o que eu falei na minha apresentação. Os empregos, as rotas, vão migrar para o exterior. E os impostos. Relembrando, estamos novamente discutindo a criação de um imposto novo, uma CPMF, e ao mesmo tempo vamos abrir mão de mais de 4 bilhões de reais. É essa a linha que a gente quer seguir. Quando o Eduardo comenta de seguir as normas da OACI, da Organização de Aviação Civil Internacional, nós batemos palma para seguirmos as normas da OACI de segurança de voo. Segurança de voo, sim. Agora, normas de regulação internacional, não é bem assim. Onde você tem... Qual é o propósito de uma agência internacional de regulação? Ter mais poder e mais influência em todos os países que ela atuar, para enfraquecer os outros setores. Então, volto a dizer, nós batemos palmas para a ICAO nas suas recomendações ligadas à segurança de voo. Agora, a ICAO vir dentro do Brasil querer regular direito trabalhista,
Então, é o seguinte, então rasgamos a Constituição, vamos fazer uma lei mundial. Gente, não vejo muito cabimento nisso aí. Mas faço coro, não é o aumento de capital que vai resolver o problema das aéreas. Pode até postergar uma solução. É uma revisão tarifária. Mas, independente disso, o meu papel, o papel dos aeronautas brasileiros é zelar pela segurança de voo e os postos de trabalho. Então, o capital, respondendo a sua pergunta, Eduardo, você é a favor de 49 ou 100? Eu tenho uma opinião particular, mas a opinião do sindicato é 49 a gente assina embaixo. Querem abrir para 100? Tudo bem. A gente sai dessa discussão, a gente não vai ser oposição aos 100%, desde que venha acompanhada com a emenda que eu comentei ali de proteção dos empregos. Esse é o nosso posicionamento. Bom, eu, como tive um minuto a mais antes, deixo um minuto de crédito agora. Muito obrigado e uma boa tarde. Um abraço, eu passo o seu minuto de crédito aqui para a BA, que precisa falar sobre uma emenda aqui da tarifa de conexão, por favor, Eduardo. Obrigado. É bastante simples. Há uma emenda colocada, o signatário foi o senador Romero Jucá, bastante importante, porque corrige uma distorção da regulamentação brasileira, na medida em que, sem influenciar na receita final de quem a recebe, ela mantém a tarifa de conexão, mas ela a leva para a prática internacional, que é definir que, ao invés dela passar por dentro da tarifa, como só existe no Brasil, ela passa a ser como é no planeta inteiro, que quem faz conexão paga a tarifa de conexão, quem não faz não paga. Isso acaba com uma injustiça tarifária que equivocadamente foi colocada no primeiro decreto. Então, eu queria chamar a atenção para essa emenda, caso o senhor relator queira um debate específico sobre ela, se não precisa ocupar o tempo de uma audiência pública, mas nós gostaríamos de, desde já, deputado, pedir uma audiência consigo para poder aprofundar o debate sobre isso e lhe explicar por que achamos que ela é importante. Eu passo a palavra ao Nelson Antônio Paim, presidente do Sindicato de Intervenção Agrícola do SINDAG, para fazer suas colocações finais. Presidente, novamente agradecer o convite do sindicato, quando se refere a um serviço aéreo especializado. E eu queria, como eu falei anteriormente, devido ao serviço aéreo especializado ser uma atividade bem específica, e não é novidade para todos que no Brasil existe um debate grande, principalmente na questão de meio ambiente, com a pulverização de defensivos. Então, nós gostaria de solicitar, se a decisão da relatoria for em manter a abertura de capital para as empresas 100%, que fosse colocada uma emenda que, para os serviços aéreos especializados, e principalmente os de fomento à agricultura, que mantivesse o percentual de 49%, porque é um serviço muito específico e segue uma legislação muito rígida. Então, tem um detalhamento muito maior voltado para o país, para as características brasileiras. E também que seja mantido também a parte da tripulação envolvida, também relacionado com toda a questão técnica que envolve os serviços aéreos especializados. No mais é isso, como eu falei anteriormente, fomos convocados, devido à medida provisória, citar o Serviço Aéreo Especializado de Fomento à Agricultura e colaboramos dessa forma. Então, se o relator decidir em abrir o capital de 100%, que pelo menos na parte do Serviço Aéreo Especializado fosse mantido o percentual de 49%. Estamos à disposição do Senado Federal, sempre que houver necessidade de nos convocar, estamos à disposição para que possamos contribuir. Agradeço novamente. Agradecido pela economia de tempo, vamos passar ao Douglas Rebouça de Almeida, diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, ANEA, por até 5 minutos para suas considerações finais. Obrigado, senador. Bom, parabéns pela mesa, pela ampla discussão democrática. O país precisa disso, né? Sentar à mesa diversos atores e discutir essas medidas provisórias. É um avanço, eu acho, trazer já essa medida provisória para o setor de aviação, setor aéreo, e nós, da infraestrutura aeroportuária, vivemos hoje um momento delicado de reflexo do que o setor aéreo vive.
E esses pontos precisam ser sanados. E aproveitar esse tempo da medida provisória é um importante passo para o país voltar a ter o crescimento que esse setor vinha tendo aí na casa dos 2 dígitos nos últimos anos. Quanto à medida provisória que afeta aos aeroportos propriamente dita, a questão da Taero, é reiterar a questão da isonomia no tratamento, né? Principalmente agora com as novas concessões que já estão em audiência pública. Nos próximos 45 dias, a ANAC, enfim, vai receber todas as contribuições aí na audiência pública que está nela. E, enfim, colocar essa questão da Taero da forma isonômica para todo mundo, com a efetiva extinção dele e depois o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, não criando uma vacância aí, ou um tempo de transição, é extremamente necessário e confortável também para os investidores, né, que vão participar desse novo certame, né, trazer mais segurança regulatória e legal para o Brasil. Por fim, vamos remeter aí à relatoria, né, as nossas contribuições de uma forma mais formalizada, escrita, com todos os pontos que os aeroportos concedidos visualizam dessa questão da medida provisória, diante da nossa fala aqui também colocada na audiência pública. Agradeço e muito obrigado. Agradeço ao Douglas e cumprimento aí as empresas concessionárias de aeroportos concedidos. Passo por 3 minutos a palavra ao nosso presidente do sindicato do Cinea, né, senhor, como é o nome? Pedro Azambuja. Pedro Azambuja, com a palavra, por favor, vou até 3 minutos. Primeiro, só para clarear o nosso deputado Zé Geraldo, o conceito hoje de aeroportos regionais é que operam até 800 mil passageiros ano, ok? E mesmo assim, todos com um viés deficitário. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Você quer ver um aeroporto regional que é superavitário? Eu fui superintendente regional da Infraero e conheço alguns números daquele período. Não sei bem como é que está hoje, o nosso pessoal da Infraero teria que me atualizar. Mas vou dar um exemplo para vocês muito conhecido. Jacarepaguá é um aeroporto regional que as pessoas pensam, hoje é um dos maiores movimentos de pouso e decolagem do Rio de Janeiro, se não for o maior, por conta do offshore, mas não é por isso que ele é superavitário. Ele é superavitário pela área comercial que ele tem em frente à Avenida Ayrton Senna, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, tem questões, principalmente para a infraestrutura aeroportuária, que são muito mais envolventes, ou seja, se aeroportos regionais bem planejados vierem a contemplar a questão, por exemplo, a questão não só do comércio em si, mas do aeroporto indústria, enfim, do terminal de carga aérea. O grande negócio hoje, tanto para as empresas aéreas quanto para a infraestrutura aeroportuária, sem dúvida é a carga aérea. E se nós somos um país que pretende crescer e produzir, ou seja, esses modais que se encontram em vários pontos do Brasil têm que passar por processos que facilitem isso. Eu queria especialmente aqui cumprimentar o Sindicato Nacional dos Aeronautas, minha origem é aeronauta. Os aeronautas representam os pilotos e comissários no Brasil. Acho que a posição está muito boa, queria cumprimentá-los. E queria dizer o seguinte, também nós faremos formalmente a apresentação, inclusive colocando à disposição da relatoria os trabalhos que o nosso sindicato já tem feito junto à ANAC e alguns entregues à própria SAC. A SAC agora passa para o Ministério do Transporte, pelo menos é o que está anunciado, vamos ver que já se tinha lá uma estrutura razoável. O início dos últimos períodos de governo, desde o governo Lula, se criou primeiro a ANAC e depois a SAC. Na minha visão, foi um erro. A SAC teria que ter saído primeiro, por conta de quem estabelece a política é o governo federal. A agência é uma agência reguladora, fiscalizadora, que é o papel que a ANAC tem que fazer e está bem colocado. Acho que está avançando bastante. Enfim, nós temos muitas possibilidades. Queria concordar também com meu amigo Sanovic,
na questão das regras ICAO, mas também emendo com a representação dos aeronautas de que, principalmente no safety, e isso é muito perigoso, porque principalmente quando nós temos uma entrada maior da iniciativa privada, assim como nós não queremos um domínio estatal do setor, e nós vemos com bons olhos a entrada da iniciativa privada no setor, e tem que entrar muito mais, ainda entrou muito pouco, a gente também não pode ter somente uma iniciativa privada, e principalmente se for de um país estrangeiro com domínio total aqui do Brasil. A nossa Infraero tem que ir para lá também e vender o seu serviço. Estou à disposição dos amigos também. Muito obrigado. Quero agradecer o nosso presidente do sindicato da Senfaz, da Cinea, e agradecer também a presença de todos os convidados, convidá-los para a próxima semana, na próxima terça, no mesmo horário, que vamos estar nos reunindo com a ANAC, vamos estar reunindo com a SAC e vamos estar dando continuidade a esse debate, tá? E depois, em seguida, vamos estar caminhando para a questão do relatório. E perguntar ao nosso relator se ele tem mais alguma consideração a fazer. Tudo bem? Então, eu quero agradecer a todos e nada mais havendo a tratar nesse momento. Quero agradecer e declarar encerrada essa nossa primeira sessão. Muito obrigado. Zé, um abraço, viu, Zé? Vamos só tirar uma foto aqui. Vamos lá, Renan, tira uma foto aqui da mesa aqui, por favor. Uma foto oficial aí. Aeronautas, por favor, venham na mesa para a gente bater uma foto, o senador tem que sair.
Boas-vindas e a saudação aos senadores Pedro Chaves, que assume agora na condição de titular na vaga aberta pelo senador Delcídio, e também as boas-vindas a Vilander da Luz, que é o suplente do senador Romero Jucá. O Senado, com certeza, estará engrandecido com a presença de Vossas Excelências e, nesse instante, em meu nome pessoal, em nome da nossa bancada, da bancada do PSDB, que eu tenho a honra de liderar, desejo a todos pleno êxito nessa nova tarefa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente Renan. Senador Roberto Rocha. Roberto Rocha. Eu quero, senador Roberto Rocha, seguida o senador Flecha. Presidente Renan Calheiros, eu quero muito brevemente me associar aos cumprimentos que estão sendo dados aos colegas senadores que tomam posse, Pedro Chaves, Virlande, e de forma muito especial ao senador Zé Aníbal. Como já foi dito, Zé Aníbal, que foi deputado federal, eu tive o privilégio de dividir o parlamento na Câmara Federal com Zé Aníbal durante vários mandatos. Está aqui ao meu lado o prefeito Sebastião Madeira, que também conosco foi deputado federal junto com Zé Aníbal. Ele, para nossa alegria, nossa honra, hoje está aqui no Senado Federal. De tal modo que eu quero cumprimentar o povo paulista, cumprimentar o povo brasileiro por ter o privilégio de ter aqui no Senado Federal um brasileiro com o perfil do senador Zé Aníbal, que vai engrandecer muito os debates que faremos aqui neste momento e nesta quadra de muita dificuldade que vive o nosso país. Muito obrigado. Senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Renan Calheiros, quero também, na mesma linha dos meus pares que me antecederam, fazer uma saudação aos senadores que tomaram posse hoje, em especial ao senador Zé Aníbal, meu amigo, fraterno de muito tempo, dizer que São Paulo tem, em Vossa Excelência, senador Zé Aníbal, um representante da maior qualidade, pela sua competência, pela sua história de vida, pelo seu conhecimento e experiência como parlamentar, que já foi deputado federal, e como disse o nosso líder, senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência vem para substituir o senador José Serra. Não é uma tarefa fácil, pela competência reconhecida por todos os brasileiros do senador José Serra, mas Vossa Excelência tem capacidade para isso. E São Paulo vai estar, tenho absoluta certeza, muito bem representada por Vossa Excelência, compondo a bancada daquele Estado que puxa a economia do nosso país. Com um detalhe, que é importante que aqui seja dito, Vossa Excelência é, para nós da Amazônia, mais um senador amazônida, porque Vossa Excelência nasceu na nossa região e fez a sua vida política no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe, sucesso no seu mandato como senador pelo estado de São Paulo. Quero, da mesma forma, presidente Renan Calheiros, senador desejar as boas-vindas e também festejar a posse do senador Pedro Chaves, pelo estado de Mato Grosso do Sul, e do suplente do senador Romero Jucá, o senador Vilander da Luz, de Roraima. Que sejam bem-vindos os senhores senadores e que possam aqui, tenho certeza absoluta, exercer os seus mandatos com competência, defendendo os seus estados que aqui representam. Muito obrigado, presidente. Eu quero, a exemplo do que fez o senador Jorge Viana, cumprimentar os senadores que tomam posse, cumprimentar o senador Pedro Chaves, cumprimentar do Mato Grosso do Sul, cumprimentar o senador José Aníbal, do estado de São Paulo, cumprimentar o senador Cidinho e cumprimentar o senador Virlande da Luz, de Roraima. É uma honra muito grande tê-los aqui no Senado Federal. Eu consulto aos senhores líderes
se podemos começar a ordem do dia. Hoje nós temos uma medida provisória, a medida provisória 707, trancando a pauta. Presidente, pela ordem. Ana Amélia, com a palavra, Vossa Excelência. Na condição de presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que eu renovo a relevância dessa MP, fui procurada hoje por lideranças do setor da produção agropecuária da região nordeste do Brasil, e todos eles muito apreensivos com a relevância da aprovação da medida provisória 707. Então, eu quero transferir a Vossa Excelência, que é de Alagoas, o senador Eunício Oliveira, do Ceará, a bancada do Nordeste é muito ativa na casa, então eu penso que a expectativa dos produtores rurais de toda a região nordestina, que será alcançada pela MP, porque trata de renegociação das dívidas do setor e outras providências necessárias para resolver uma das mais agudas crises que o setor, que cada 10 safras perde 7 por conta da estiagem e da seca. Então, eu queria renovar a relevância deste tema. Falo como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, senhor presidente, em relação à MP 707. Senadora Ana Amélia, senador Garibaldi. Quarto, quinto e oitavo tem que ser excluído porque é matéria estranha. Senhor presidente, Vossa Excelência, de acordo com entendimentos mantidos com o senador Eunício Oliveira, líder da bancada do PMDB, com o presidente da comissão que está examinando a 707, o senador Fernando Bezerra Coelho, e ainda de acordo com outras lideranças, nós estamos na expectativa de votar 707 na sessão de amanhã. Ainda hoje? Bem, ainda hoje seria o ideal. Então, eu desde logo quero agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente, e ao senador Eunício, que estão viabilizando a votação da 707 ainda na sessão de hoje, na ordem do dia de hoje, o que vai se constituir num desafogo muito grande para os produtores rurais, principalmente do Nordeste. Vossa Excelência sabe muito bem que a essa altura esses produtores estão sendo penalizados por 5 anos de seca e as dívidas tornaram-se impagáveis, a não ser diante desta solução que foi encontrada na medida provisória 707. Por isso mesmo, eu queria, nesse instante, agradecer à senadora Ana Amélia, que mostrou-se uma ativa cobradora, diremos assim, da votação da 707. Ela tem insistido porque ela sabe da importância que tem para aqueles que hoje se submetem a condições das mais sofríveis com relação à dívida rural. Há casos, senhor presidente, de produtores que tiveram que vender o seu patrimônio diante do que representou a cobrança das dívidas. E por mais que os bancos tenham adiado as execuções, mas isso se configurou em muitos casos, muitos agricultores estão sendo executados, milhares de agricultores. Nós temos que construir, senhor presidente, uma outra solução para a agricultura do Nordeste. A agricultura dependente eternamente das chuvas, isso
deve ficar para trás. Nós temos que procurar construir um outro modelo de desenvolvimento para o Nordeste, levando-se em conta a agricultura irrigada e outros componentes que possam representar efetivamente um alívio para o produtor rural. Com essas palavras, eu agradeço ao presidente Renan Calheiros a sensibilidade do senador Eunício Oliveira. Saúdo também o trabalho do senador Fernando Bezerra Coelho, do deputado federal pelo estado de Alagoas, que foi o relator da matéria, Marcos Beltrão. Saúdo o trabalho desses que tornaram viável a votação dessa matéria, senhor presidente. Senhor presidente. Senadora Fátima Bezerra, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero também me associar aqui ao apelo que já foi feito aqui pela senadora Ana Amélia, o senador Garibaldi Filho, no sentido de que possamos votar, já na sessão de hoje, a medida provisória que trata da renegociação das dívidas dos produtores rurais. E quero aqui inicialmente fazer um registro enaltecendo o papel que teve a presidenta Dilma Rousseff, quando, ouvindo exatamente o clamor dos produtores rurais, ouvindo o clamor dos agricultores familiares lá do meu Rio Grande do Norte e de todo o Nordeste, editava exatamente essa medida, sobretudo no momento, senhor presidente, em que o Nordeste enfrentava já o seu 4º ano seguido de seca, com todas as consequências que a seca traz para o campo, para o setor rural. Portanto, quero, antes de mais nada aqui, fazer esse registro da sensibilidade que a presidenta Dilma teve de editar a medida provisória, respondendo exatamente à reivindicação e ao clamor dos agricultores familiares e dos produtores rurais do Nordeste. Quero saudar, inclusive, aqui Joana Dark, lá do nosso Rio Grande do Norte, junto com diversos representantes dos demais estados do Nordeste. Segundo, senhor presidente, quero aqui também enaltecer o trabalho do senador Fernando Bezerra, na condição de presidente da comissão, do deputado Marcos, na condição de relator, e me permita também aqui destacar o trabalho que teve o senador Pimentel, enquanto líder do governo, a ponte que ele fez entre as reivindicações dos produtores rurais, dos agricultores familiares, junto ao governo, para que nós pudéssemos chegar no dia de hoje com o entendimento esse que significará aprovarmos, portanto, essa medida provisória, que vai resultar, sem sombra de dúvida, numa grande conquista para a agropecuária, para os produtores rurais, para a agricultura familiar do nosso Nordeste. É isso, senhor presidente. Senador Cássio Cunha Lima, antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, eu registro com muita satisfação a presença honrosa no plenário do Senado Federal do governador André Putinelli. Governador, uma honra muito grande tê-lo aqui, viu? Concedo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, nesse instante minha mensagem vai de forma muito direta, de maneira muito especial, a todos os produtores rurais do Nordeste brasileiro. Há muitos meses, posso dizer anos, que há uma luta na nossa região semiárida para que possamos ter um novo patamar de renegociação das dívidas dos produtores, dos pecuaristas, dos agricultores, mas principalmente dos pecuaristas, dada a repetição de ciclos secos nos últimos 5 anos,
o que vem inviabilizando por completo a sobrevivência dessa atividade econômica no semiárido do nordestino, que é o mais extenso e populoso semiárido do planeta Terra. E hoje temos aqui nas galerias representações de vários estados e, de forma muito especial, quero cumprimentar os meus conterrâneos paraibanos para clamar, pedir ao Senado da República que vote esta medida provisória, que é um alento, mais do que um alento, é um socorro emergencial para estes produtores que já não conseguem mais honrar os seus compromissos, que muitos já perderam a sua propriedade, outros estão ameaçados de perder a titularidade da terra, e finalmente conseguimos, com o esforço de muitos, chegar a um ponto de entendimento para viabilizar esta aprovação. Na semana passada a matéria entrou em pauta, havia uma discussão sobre a extensão da proposta original. O senador líder do PMDB, Eunício Oliveira, com o senador Garibaldi, informam que estão agora fazendo, digamos, uma redução, um enxugamento no texto, para que a matéria fique restrita ao semiárido paraibano. O importante é que